Relacionamentos são imprevisíveis. Um dia, tudo é ensolarado e colorido, e no próximo, seu cônjuge está procurando pastos mais verdes. Hoje, em nosso espaço, a situação é complicada. Em primeiro lugar, uma pessoa que trai e acha que é a protagonista da história, a conhecida Azia, também conhecida como a ilusão é real. Primeira história, de minha futura ex-esposa, uma traidora, e eu compartilhávamos o amor pelo filme O Quando Harry Conheceu Sally, escrito por Nora Ephron. Ephron também escreveu um livro chamado Azia, uma novela levemente ficcionalizada baseada em seu casamento com Carl Bernstein, um dos jornalistas que revelou o escândalo Watergate. O livro virou filme, com Meryl Streep como Ephron e Jack Nicholson como Bernstein. Acontece que Bernstein é um narcisista e um serial traidor. Ephron descobriu a traição enquanto estava grávida, virando seu mundo de cabeça para baixo. No final do livro-filme, ela se sente compelida a deixar o traidor e seguir em frente como mãe solteira. No meu caso, minha esposa me traiu com seu chefe. Depois de 2 anos de tentativas de reconciliação, algo que, a propósito, não é real, dei um ultimato, ela mudava de emprego ou eu entrava com o divórcio. Ela se recusou, então eu fiz. Desde então, tenho lutado fervorosamente por 50% da guarda dos filhos dela, enquanto ela luta vigorosamente por pensão alimentícia. Isso é o pano de fundo. Ainda moramos juntos enquanto o divórcio está pendente. Embora mal nos falemos atualmente, ainda tenho pequenos vislumbres do mundo dela. Outro dia, percebo que ela trouxe o Azia para a casa da biblioteca. Estranho, penso. Não consigo imaginar estar na posição dela querendo ler um livro que trata a infidelidade de maneira tão severa. Então, me ocorre, ela se vê como Ephron, não Bernstein. Eu sou quem pediu o divórcio, então em seu mundo, ela é a abandonada, lançada ao frio como mãe solteira, assim como Ephron no livro. Ela se enxerga como a vítima, afirmando repetidamente que nunca quis o divórcio, e que eu que escolhi me divorciar. A quantidade de autoengano e autojustificação é chocante para mim, quase a nível de uma doença mental. No entanto, é o mesmo autoengano e autojustificação que a levaram a trair com o chefe, inclusive recusando-se a deixar o emprego. É surpreendente o quão desconectada da realidade ela está sobre a situação. Amigos, traidores não são normais, e é lamentável aprender essas coisas da maneira mais difícil, mas nunca duvidem de que é a verdade. Sim, certamente não é incomum para os traidores se enxergarem como vítimas, evitando assumir a responsabilidade pelo que fizeram. O pior é o fato de você ainda estar vivendo com ela. Você acha que ela trouxe o Azia apenas para te provocar, como se fosse uma pequena bala em seu jogo mental. Atualização 1: tudo é uma farsa, eles não mudam e não têm remorso. Atualização 1: há 3 anos, descobri o caso da minha esposa com seu colega de trabalho casado. Muito drama se desenrolou. Tentei a reconciliação pelo bem de nossos filhos pequenos, de 5 e 3 anos na época. Minha esposa chorou muito, prometeu mudar, afirmou que havia acordado e percebido o quão errado era seu comportamento e que estava no caminho da mudança pessoal. Escreveu uma carta sem contato, etc. Jurou que nunca mais falaria com ele. Mas ela não quis mudar de emprego. Depois de 2 anos de tentativas de reconciliação, finalmente entendi que se ela ainda trabalhasse com ele, o casamento não iria funcionar. O caso ainda estava acontecendo ou se reacenderia muito em breve. Após solicitar o divórcio, ela mudou drasticamente de postura. Não mais remorso, não mais olhando para si mesma no espelho. Segundo ela, tudo era minha culpa desde o início. Eu sou um monstro, um péssimo marido e pai, o oposto completo do que ela dizia quando implorava para que eu não me divorciasse. Agora estamos prestes a finalizar o divórcio, e adivinhem, descubro que ela está de volta em contato com o colega de trabalho ainda casado. Não tenho desejo de explodir tudo de novo, fiz isso muito bem da primeira vez. Pensei que estava a caminho da saída, mas está tão cristalinamente claro o quão falsa foi a tentativa dela de reconciliação. Ela nunca superou esse cara, nunca viu o erro de suas ações. Apenas coloquei o medo de Deus no parceiro do caso. Agora que estou em grande parte fora da equação, os pombinhos estão livres para se reunir. Isso estava na mente dela o tempo todo. Tenho certeza de que,
quando essa situação explodir pela segunda vez, seja daqui a 6 meses ou 6 anos, eu já estarei longe, e não haverá ninguém para ela culpar além dela mesma, porque você vê, não se trata de mim, nunca foi. Não assumo nenhuma responsabilidade por suas ações. Não me importa o que Esther Perel diz, e não me importa se as pessoas insistem que eu tenho que assumir a responsabilidade pela metade do casamento. Minha esposa sabe que o que está fazendo é errado, mas simplesmente não se importa, e aparentemente não tem remorso. Ela não dá a mínima para o outro cônjuge. Novamente, não assumi responsabilidade por ela ou por suas ações. Se ela quer se envolver com homens casados, isso não diz nada sobre mim ou meu caráter, mas sim tudo sobre o dela. Editado para adicionar, muitas pessoas estão comentando que eu deveria informar o outro cônjuge. Eu fiz isso quando tudo isso explodiu, e não farei de novo. Ela está ciente do caráter do marido dela, e está aceitando seu próprio risco neste ponto. Além disso, por razões puramente egoístas, não me envolverei mais de forma alguma nesse caso. Isso só cria desculpas para os apaixonados de alguma forma ligarem seu comportamento a mim. A única maneira de quebrar essa corrente é me excluir totalmente a partir de agora, as ações deles são problema deles próprios. Um rápido comentário da comunidade: você não informou o outro cônjuge traído? Se não, por favor faça isso agora, ela precisa fazer exames. O OP responde: eu a informei quando descobri pela primeira vez há 3 anos. Ela e o parceiro do caso se reconciliaram, ou pelo menos ela pensa que sim. O casamento dela não é mais meu problema. Parece que o fato de ela não ter cedido em deixar o emprego era apenas uma maneira de fazer você ser o vilão. Quer dizer, claro que as coisas não vão mudar se ela ainda vê o cara todos os dias. As pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. Atualização 4 anos, hoje. Com 4 anos de atualização, se você está indeciso, aqui estão algumas reflexões. Muitos de vocês estão na dúvida sobre a reconciliação, se ela realmente funciona, etc. Deixe-me compartilhar algumas reflexões com base na minha experiência. Há 7 anos, descobri que minha ex estava tendo um caso completo com o chefe. Na época, tínhamos 2 filhos muito pequenos, e eu não via o casamento como quebrado antes do caso. Eu estava motivado a tentar reparar o casamento, e tentei por 2 anos, que foram os piores 2 anos da minha vida. Então, pedi o divórcio, o que levou mais 1 ano, também miserável. Agora, estou solteiro há 4 anos. Olhando para trás, a conclusão é que eu gostaria de ter pedido o divórcio imediatamente. Sim, esses últimos 4 anos foram muito difíceis como pai solteiro com guarda compartilhada de 50%. Sim, a pensão alimentícia está prestes a me falir. Não tenho tido tantas relações quanto o Flasma está em apuros, teria você acreditar, mas ainda assim, eu gostaria de ter tomado a decisão mais cedo. Mas o propósito deste post não sou eu, é a esposa do parceiro do caso. Aqui está o que eu sei: a esposa do parceiro do caso era uma mãe que ficava em casa, sem carreira. Após o caso, eles se divorciaram, e estavam trabalhando em aconselhamento cristão para reparar o casamento. O parceiro do caso e minha ex declararam a intenção de cortar o contato, mesmo que ainda trabalhem juntos até agora. O parceiro do caso e sua esposa ainda estão casados. Ela pode pensar que eles tiveram sucesso na reconciliação ou não sei, mas presumiria que sim, já que ainda estão casados 7 anos depois. Não sei se o parceiro do caso e minha ex ainda estão envolvidos, mas sei que, pelo menos na época em que eu estava me divorciando, 2 a 3 anos após o contato zero, eles ainda estavam em contato. Portanto, a reconciliação deles foi construída inteiramente em mentiras. Ela pode pensar que ela e o marido reconciliaram, mas resumindo, sei com certeza que a reconciliação dela não foi o que ela pensava que era. Na pior das hipóteses, o marido dela ainda pode estar envolvido com minha ex. Em resumo, minha vida não é perfeita, os últimos 5 anos desde o divórcio não foram fáceis, o divórcio me custou uma fortuna, mas estou feliz por estar na minha posição e não na posição da esposa do parceiro do caso. Eu estou tão feliz por ter saído desse casamento quando o fiz. Eu gostaria de ter feito isso mais cedo. Leve tudo isso em consideração ao pensar na sua própria situação.
Agora, alguns comentários da comunidade. Primeiro, a reconciliação após o abuso é principalmente uma tentativa de normalizar o código de cidade que une o abusador e o abuso. Muitas pessoas não conseguem sair e, como tal, vão barganhar as razões pelas quais permanecem para preservar a narrativa de negação que lhes permite funcionar. A maioria das razões tende a ser vagas e emocionalmente carregadas: o amor da minha vida, alma gêmea, pelos filhos, etc. Eles ficam presos em um estado muito desconfortável de distância enquanto a reconciliação dura. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de encerrar esse casamento. Foi difícil e traumático inicialmente, mas o fato de eu ter conseguido investir tempo e energia em trabalhar em mim mesmo e me curar deu retornos infinitamente melhores do que se eu tivesse investido em consertar um casamento quebrado. Agora estou vivendo uma vida que não teria tido se tivesse ficado, e isso teria me privado de um presente tremendo em termos de experiências, crescimento, etc. Sou uma versão muito melhor de mim mesmo, vivendo uma vida muito melhor, cercado por pessoas muito melhores, com um parceiro muito melhor. Trocar esse resultado pela permanência em um relacionamento com alguém que não me respeitava e me traiu me parece absurdo agora. No entanto, tive que aprender a confiar no processo, e partes da jornada certamente não foram fáceis. Muitos momentos de baixa e sombrios, e a incerteza e o trauma no início certamente podem tornar o processo assustador. Dito isso, como mencionei antes, sair não é uma possibilidade para todos, e meu coração vai para eles. Alguém mais comenta: eu pensei que tive uma reconciliação bem-sucedida, levei anos para ser feliz novamente, mas eventualmente eu era a pessoa mais feliz que já fui, então aconteceu novamente. Entendi que isso sempre acontecerá, pois essas pessoas não têm moral. Quando as coisas não estão indo perfeitamente no relacionamento, elas voltarão ao que lhes dá alguma alegria temporária. Provavelmente, ela fez isso mais vezes, e eu simplesmente nunca peguei. A vida não está ótima, o dinheiro não está ótimo, mas não preciso mais me preocupar se minha esposa está me traindo novamente. Apenas saber que estou no controle da minha vida agora e que ela não pode mais me machucar torna tudo isso válido. Consegui 2 filhos incríveis com isso, e eles são tudo o que eu preciso. Os comentários realmente oferecem uma perspectiva interessante sobre o fato de que a terapia e talvez tentar reconciliar com um cônjuge infiel não é realmente sobre a reconciliação, mas, na verdade, para a pessoa traída. Isso lhe dá a oportunidade de se voltar para dentro, curar-se antes de tomar a decisão de partir e ficar bem com isso, sabendo que fez tudo o que podia e é capaz de viver a vida fora do casamento e da traição. O que você acha dessa perspectiva? Segunda história. Quando a esposa legal de repente se vê traída e surpreendida. Tenho acompanhado este sub desde o DD há 4 meses e decidi finalmente fazer um post sobre isso. Será longo, peço desculpas antecipadamente. Basicamente, há 4 meses, meu marido infiel separado, 29 anos, homem, me surpreendeu completamente. Eu, 29 anos, mulher. A história: nos conhecemos em 2019, e praticamente desde o dia em que nos conhecemos, foi isso. Eu moro com minha mãe, ajudo financeiramente, é uma casa grande, e ele basicamente se mudou após 1 mês. Não oficialmente, pois ele estava no exército e ainda tinha seu quarto na base, mas praticamente veio um dia e nunca mais saiu. Era como se a gente se encaixasse perfeitamente, nos equilibrássemos tão bem. Ficamos noivos após 2 anos e casamos 3 meses depois. Ele oficialmente se mudou depois que nos casamos. Temos 2 gatos e 2 cachorros juntos. Literalmente parecia que ele se encaixava tão perfeitamente na minha vida, ele estava muito apaixonado por mim, orgulhoso de me ter, e insistia que este seria seu único casamento, que ele não seria uma estatística, etc. Sempre senti que ele sabia o que tinha. Ele havia acabado de chegar ao nosso estado alguns meses antes de nos conhecer e não tinha família aqui, então minha família se tornou a dele, meus amigos se tornaram os dele, etc. Ele saiu do exército e agora é assistente dental, buscando seu sonho de se tornar um higienista dental. Eu incentivava seus sonhos, e achava que tínhamos um plano. A situação de moradia causava atritos em alguns momentos. Deixei minha mãe se envolver demais, e ele tentou me dizer, mas eu não entendia.
Obviamente, agora posso ver por que isso foi problemático. Alguns meses atrás, havíamos considerado nos mudar, mas ele disse que deveríamos ficar para economizar dinheiro, e se ele entrasse na escola do outro lado do estado no próximo ano, não queria que tivéssemos que nos mudar novamente, então concordei. Não estávamos nos conectando muito há algum tempo, brigávamos muito, mas novamente, nunca pensei que ele trairia ou sairia. Eu percebia que ele estava infeliz, mas não achava que fosse por minha causa. Tínhamos o tipo de relacionamento que as pessoas invejam, éramos melhores amigos, fazíamos tudo juntos, íamos em viagens juntos, ele me mostrava para todos, compartilhávamos localizações e senhas, confiava nele. Eu estava bem com ele tendo amigas. Eu era uma esposa tranquila. Íamos juntos a clubes de strip, e, em sua maioria, ele me tratava muito bem. No entanto, ele sempre tinha problemas de raiva, ocasionalmente, explodia. Eu basicamente disse a ele que precisava aprender a lidar com isso, ou eu iria deixá-lo. Não éramos um casal perfeito, ninguém é, mas todos os problemas que tínhamos, eu não achava que eram insuperáveis. Ele sempre jurou de pés juntos que, se houvesse algo que precisasse mudar, ele me daria a chance de consertar. Então, chega o D-Day. Ele tinha ido para um fim de semana de despedida de solteiro com meu amigo, voltou agindo de maneira estranha e distante. No dia seguinte, saiu para tomar drinks após o trabalho com colegas, mas chegou um pouco tarde. Eu estava um pouco suspeita, então naturalmente olhei para seu Apple Watch enquanto ele estava no chuveiro, descobri que estava com uma colega de trabalho e massageou os pés dela. Ele havia estado mandando mensagens para ela o fim de semana inteiro. Naturalmente, entrei no banheiro, exigi ver o telefone dele, ele se recusou. Quando entrou no nosso quarto, perguntei quem diabos era a P, se ele estava se envolvendo com ela, por isso teve que voltar e tomar banho imediatamente. Ele não estava, mas eu não sabia na época. Descobri também que ele havia comprado camisetas para ela em 2 shows recentes a que tínhamos ido. Eu sabia que ele as comprava para uma amiga, e estava bem com isso até descobrir tudo mais. Enlouqueci, gritei que ele me usou, que o odiava, que ele era um mentiroso e traidor, e que queria o divórcio. Ele parecia quase catatônico. De repente, ele alega estar infeliz em nosso casamento e que não está funcionando. Eu disse a ele para sair da minha casa. Ele foi para um hotel. Mandei uma mensagem para ela de maneira civil e disse, por favor, me diga o que aconteceu. Ele me ligou no dia seguinte, perguntando se eu deixaria ver os cachorros se seguíssemos com o divórcio. Disse que não sabia se era isso que ele queria e que só estava no hotel até o dia seguinte. Eu disse que ele não podia voltar para casa ainda, e eu não estava pronta para falar com ele. Ele perguntou por que eu mandei mensagem para ela, e eu disse que claramente ele ainda estava protegendo-a e deveria dizer a ela para não se envolver com maridos de outras mulheres, se tivesse medo de mim. Também arquivei todas as fotos de nós no Instagram, e ele perguntou por que fiz isso. Ele disse que não queria que as pessoas soubessem, mas pensei que era o que ele queria. Eu realmente não acho que ele percebeu a gravidade da situação, e acho que é aí que tudo desmoronou. Não acho que ele entenda realmente que o que fez é traição. Ele tinha fortes princípios morais e integridade. É muito inseguro e tem problemas de abandono, então acredito que isso realmente teve um papel aqui. Acho que, ao enviar mensagem para ela, ele sentiu que me perdeu, e ao defendê-la, eu senti que o perdi. Ele parou de compartilhar sua localização comigo, ficou mais alguns dias no hotel e encontrou um quarto para alugar. Parte de mim se pergunta o que teria acontecido se eu o tivesse deixado voltar para casa. Parte de mim deseja que o tivesse feito. No dia seguinte, vou vê-lo no hotel, e tivemos uma longa conversa. Ofereci viver separadamente e fazer aconselhamento matrimonial, ele recusou e disse que não sabe se me ama ou o que quer, acha que talvez não sejamos certos um para o outro e somos muito diferentes. De repente, após 4 anos, ele diz que continua me machucando, não sabe por que continua me afastando, e eu mereço algo melhor. Diz que não é sobre a AP, ele mudou. Eu digo, ok, vou pedir o divórcio amanhã. Ele diz não, vamos nos separar, mas continuar casados para que você possa continuar no seguro, se ele está na Guarda Nacional agora.
Choramos juntos. Ele diz que dei a ele tudo, e ele jogou fora. Depois, ele parecia tão casual, como se não fosse grande coisa. Um mês após nos separarmos, ele me levou para pegar um novo ID militar. Eu meio que explodi com ele sobre como ele é uma pessoa ruim, ela também tinha um namorado, e a forma como ele simplesmente desapareceu foi terrível. A única razão pela qual ele está tentando me substituir tão intensamente é porque eu sou tudo. Disse a ele que precisa aprender com isso ou repetirá o mesmo padrão para sempre. Ele também me disse que não dormiu com ela ou com ninguém. Eu não perguntei. Disse a ele que não vou implorar, mas estou disposta a lutar por nós, se ele estiver. Ele chorou e disse que me amava, mas foi isso. Um pouco de dança duo escolha-me o ali. Não tenho certeza do envolvimento dele com ela agora ou nos separamos para que ele possa namorar se quiser. Eu sei que ele estava passando muito tempo com ela, e disse a ela que ia se casar com ela, então obviamente isso quase me matou. Tenho stalkeado o Pinterest dela, fazendo open shopping, eu sei, e ela salvou muitas coisas de casamento e anéis. De repente, cerca de um mês atrás, ela fixou e excluiu um artigo amargo sobre casos, depois nada remotamente romântico. Toda essa situação parece incrivelmente fora do caráter do homem que eu conhecia. Todo mundo que nos conhece sabe o quanto nos amávamos. Tínhamos tudo o que casais saudáveis têm, e ainda assim aconteceu. Honestamente, parecia que ele tinha algum tipo de colapso mental ou algo assim. Talvez seja uma névoa do caso, eu não sei. Ele tem ansiedade e trocou de medicação não muito antes disso acontecer. Suspeito que isso possa ter algum impacto em seu estado mental, mas... honestamente, não sei. Poderia ser bipolar ou TLP, transtorno de personalidade borderline, mas não sou psiquiatra. Ele faz terapia individual há anos. Certamente, eu também o estava afastando, não que isso o desculpe de forma alguma, mas consigo ver claramente a escorregadia inclinação dos limites sendo ultrapassados com uma colega de trabalho quando você se sente desconectado em casa. O comportamento dele também parece incrivelmente impulsivo. Ele sempre dizia que eu era a melhor coisa que já aconteceu a ele, o amor da vida dele, sua melhor amiga, sua única. Ele sempre teve medo de me perder. Então, de repente, começar a encontrar falhas em mim e questionar nossa compatibilidade me faz pensar se isso teve algo a ver com ela. Provavelmente sim. Ele se apaixonou por ela e deixou de me amar? Ele definitivamente me colocou em um pedestal, então por que de repente perdeu a fé em mim? Ele era muito grudento, e acho que tínhamos alguma codependência, então talvez isso tenha nos afastado no final. Eu o valorizei muito e fiz muito por ele e por nós. Sinto-me como uma esposa inicial esquecida, abandonada, descartada, substituída por um modelo mais jovem, sem expectativas ou obrigações reais. Claro que não posso competir com uma fantasia, mas como alguém que você acabou de conhecer pode competir com sua esposa, que foi seu pilar por anos? Foi um verdadeiro contraste emocional para mim, passar de estar juntos, ou pelo menos conversando todos os dias por quase 4 anos, planejando nosso futuro, para simplesmente nada, a ser tudo sobre mim, para novamente nada. Eu sempre me senti segura ou nunca vi isso chegando ou questionei o amor dele por mim. Meu mundo inteiro foi abalado. Talvez eu tenha colocado demais de mim mesma nele e em nós, mas nunca tive motivo para não fazer isso. Ele era minha pessoa, meu espaço seguro, minha casa, até que não era mais. Ele gostava que eu mantivesse na linha, até que não gostava mais. Só tinha olhos para mim, até que não tinha mais. Ele era tudo o que eu sempre quis e precisava, até que, de repente, não era mais. Sinto como se ele tivesse morrido, e sinto que ele matou uma parte enorme de mim. Nas primeiras semanas, eu realmente achava que estava morrendo. Não comi por 3 semanas, perdi 20 libras, e eu não tinha 20 libras para perder. Basicamente, tudo o que fiz foi ir trabalhar, voltar para casa e desmoronar. Minha sensação de confiança, segurança e segurança foi despedaçada. Eu questionei a realidade e minhas emoções variam entre dor, desespero, saudade e vazio.
Eu tenho absolutamente o trauma da traição, e definitivamente ainda estou lutando muito agora, mas aos poucos tentando sair do fundo do poço. Tenho feito terapia individual, começarei a estudar no próximo mês e fiz uma entrevista para um novo emprego há alguns dias. Apliquei para cerca de 30 empregos nas últimas semanas porque odeio o meu trabalho. Tenho me forçado a comer mais e recuperei alguns quilos. Eu sei que sou jovem, sei que posso encontrar outra pessoa, sei que minha vida não acabou, sei que sou forte, mas sinto falta dele. Sinto falta da minha vida. Odeio passar por todos os dias sem ele. Não acho que tenho a capacidade de amar assim novamente. Não acho que quero. Lamento pelo futuro que foi abruptamente arrancado de mim. Eu realmente pensava que superaríamos qualquer coisa juntos. Eu realmente pensava que éramos sólidos. Tenho um vazio enorme dentro de mim agora, que não acredito que possa ser preenchido. Sei que nada disso é culpa minha, e não me culpo, mas admito que o dei como certo. Ele veio ver nossos animais de estimação algumas vezes e me enviou dinheiro para eles, mas senti que estava sendo muito inconsistente, então entrei em contato zero. A última vez que falei com ele foi há um mês, e o vi pela última vez há 2 meses. Removi-o das minhas redes sociais, mas ele assistiu à minha história no Instagram outro dia. Ele precisa realmente sentir a perda de mim, mas sinto que ele simplesmente me substituiu, então talvez não se importe de qualquer maneira. Eu sei que isso resulta de algo que está quebrado dentro dele, e somente ele pode consertar isso. Imagino que, se ele pudesse encarar a si mesmo, ficaria horrorizado com a destruição que causou, mas não sei se ele é capaz disso. E, claro, ele não pode me enfrentar se nem consegue enfrentar a si mesmo. Uma parte de mim ainda espera que ele caia em si, mas não sei porquê, quando ele mostrou claramente o quão pouco me valoriza. Sinto como se ele me tivesse descartado completamente. Minha vida e futuro foram construídos ao redor dele. A vida dele foi construída ao meu redor até que ele a rasgou e jogou fora. Se alguém pode me amar tanto e simplesmente me descartar tão facilmente, como posso confiar em alguém novamente? Sinto que minha vida agora foi dividida entre antes e depois, e nunca deveria haver um ou depois. Nos nossos votos de casamento, eu disse que ele entrou na minha vida de repente e se entrelaçou tão perfeitamente que parecia que ele sempre esteve lá. Agora, da maneira como partiu de forma tão abrupta e violenta, é como se ele nunca tivesse estado lá. Às vezes, quando as pessoas dizem que as coisas eram boas e perfeitas, e a vida era boa, parece que eram apenas coisas que estavam sendo ignoradas por tanto tempo, ou as pessoas estavam sendo complacentes e cegas para as coisas que simplesmente se tornaram um novo normal. Quero dizer, ser a esposa legal pode ser uma indicação de todas as coisas que eu estava tentando ser legal e reprimindo, talvez não fosse tão legal afinal. O que você acha? Atualização. Atualização de mereço ser mesquinha pra caramba, mas estou sobrevivendo puramente por despeito neste momento. Vi uma foto dele e de uma parceira hoje, e ele parecia péssimo. Ele provavelmente ganhou 30 libras e parecia miserável, e ela se parece estranhamente comigo, mas como uma versão básica de qualidade inferior. Como se fosse a versão de baixo nível de mim, se eu fosse uma trapaceira de classe baixa, e ele nunca teve um tipo antes de mim. Claro, é apenas uma foto, talvez ele esteja mais feliz, mas ele parecia muito mais vivo em fotos nossas. Eu sei que um traidor não é nenhum prêmio, mas ele parecia melhor comigo, e nós parecíamos melhores juntos. Além disso, ele disse a ela que eu não tinha motivação porque não tinha voltado à escola ou saído da indústria de serviços ainda. Ele falhou em ambas as disciplinas no último trimestre, e eu estava prestes a fazer uma delas para ele porque sabia que tiraria uma nota fácil. Estou de volta à escola agora, fazendo 4 disciplinas, e até agora tenho 100% em todas elas. Ainda trabalho em tempo integral e finalmente encontrei um novo emprego que começo em algumas semanas. Então, que se dane você, perdedor, quem não está motivado agora? Ele sempre dizia que eu era a melhor coisa que já aconteceu a ele. Parece que perder isso está indo muito bem para ele. O que acham agora? Comentários da comunidade. Primeiro, o meu descobriu o quanto eu fazia por ela em uma semana.
Depois, ficou presa com alguém que não conseguia e não queria fazer nada do que eu fazia. Longe de ser perfeito, pelo menos tenho as habilidades básicas de sobrevivência e posso reconhecer quando alguém só quer tirar vantagem de mim. Agora, ela pula de relacionamento para relacionamento, lutando para pagar suas contas, enquanto construí para mim uma vida agradável e tenho alguns investimentos dando certo para mim. Estou solteiro, mas estou realmente construindo uma vida e aproveitando, honestamente, pela primeira vez. Ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de atingir meus objetivos, mas sei que estou muito mais feliz. Outro acrescenta que a realidade tem uma maneira de se impor com o tempo. A maioria das traições é construída sobre fantasia e idealização, razão pela qual são ainda mais propensas a falhar do que a média. Então, não é de modo algum improvável que ele pareça infeliz porque realmente está infeliz. Provavelmente estão tentando manter as coisas porque fazê-lo cria a aparência de validação para a traição, mas, assim como o caso em si, provavelmente é apenas essa aparência. Um toque de Schadenfreude, você merece. Mais uma reação, lembre-se de postar fotos suas arrasando em suas redes sociais, porque se você está olhando as dele, é provável que tanto ele quanto a parceira estejam de olho nas suas. Deixe-os ver como sua vida está ficando boa ou apenas bloqueie-os em todos os lugares e aproveite sua vida livre de traidores. Encerramento. Em resumo, a verdade nestes comentários. A maioria das traições é baseada em fantasia e idealização, as pessoas se entediam tão facilmente quando as coisas parecem estar indo bem ou ficam entediadas com suas vidas cotidianas, que buscam algo emocionante fora de seus relacionamentos. Na verdade, tudo o que precisam fazer é olhar para o que está acontecendo dentro de seus relacionamentos e dar um pouco de atenção para reacender a chama. No entanto, por algum motivo, as pessoas não estão dispostas a analisar as coisas e fazer o trabalho. Estranhamente, é mais fácil para as pessoas buscar gratificação e emoção fora de seus relacionamentos. Quais são suas reflexões sobre isso? Obrigado por nos acompanhar hoje em nosso espaço. Certifique-se de curtir e se inscrever, e toque no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!